Meus irmãos, eu quero saudá-los a todos com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui para mais uma vez fazermos a obra do Senhor na nossa tão abençoada escola bíblica dominical. Esse trabalho tão importante que tem na igreja de ensino da palavra de Deus, e nós queremos ser gratos ao Senhor porque todos os domingos o Senhor nos dá a oportunidade de ensinar e de aprender com os irmãos na nossa tão abençoada escola bíblica dominical, né? Então eu quero nesse momento estar fazendo uma oração para que a gente possa estar dando início, né? A irmã Francilene não está muito bem da garganta, então, mas ela está aqui acompanhando com a gente, então a gente vai estar fazendo oração e vamos dar início à nossa aula, que hoje vai ser a nossa aula de número 3, né? Nós estamos aí com um atraso de uma aula e depois a gente vai vendo como é que fica, né? É importante que a gente vá aprendendo um pouco mais com relação ao conteúdo da carta aos Efésios, aonde o apóstolo Paulo nos ensina tantas doutrinas maravilhosas que está inserida na sua carta, né? Então oremos em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai Celestial, queremos ser gratos a Ti, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de mais uma vez, Senhor, estarmos a aprender da Tua palavra. Que o Senhor nessa manhã, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor venha nos conceder a graça de compreendermos, meu Senhor, e de guardarmos em nosso coração a Tua palavra, para que venha fazer efeito em nós, e nós venhamos a cada dia, meu Senhor, crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor e da Tua santa palavra. Seja conosco nessa manhã, pois assim nós te pedimos, ó Deus. Abençoa os teus filhos que estão em casa, acompanhando conosco a EBD, que o Senhor possa também estender a tua mão e abençoá-los da mesma forma, pois assim é que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, vamos à nossa aula de hoje, a nossa lição de número 3, que vai tratar sobre uma temática muito importante e, digamos assim de passagem, uma temática até polêmica, né? Até polêmica, mas a gente não tem tempo aqui para polêmicas, né? A gente já tem um tempo muito resumido e a gente vai procurar aproveitar o tempo, né, no ensinamento. Nas polêmicas a gente não vai estar politizando porque a gente não tem tempo para isso, mas na realidade a aula de hoje ela é uma aula que tem um conteúdo de uma parte, né, polêmico, né? Então a aula de hoje tem por tema eleição e predestinação. Os irmãos entender aí, quem já ouviu falar em predestinação vai saber de que tipo de polêmica eu estou falando, né? Mas a nossa aula de hoje, ela está baseada na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 12, né? Efésios 1, 4 e 12, eu quero ler com os irmãos esse texto, né? Porque ele é curto, dá para a gente ler aqui, que diz assim o versículo número 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Versículo 11: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12, para encerrar, diz assim: com o fim de sermos para louvor
da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, irmão? Então esse é o texto, que é o texto base da nossa aula de hoje, onde o apóstolo Paulo ele vai falar um pouco sobre a questão da eleição e sobre a questão da predestinação. A introdução diz dessa maneira: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. É importante que os irmãos entendam que há várias variáveis com relação à questão desse termo predestinação. Há muitas pessoas, muitos teólogos que entendem por outra forma e até chegam a ensinar de outra forma, mas o que nós estamos falando aqui na nossa lição de hoje, nossa aula de hoje, é o pensamento e a interpretação pentecostal, ou seja, é o pensamento e a interpretação da nossa igreja, da Assembleia de Deus, é a interpretação da Assembleia que a gente vai estar passando para os irmãos aqui nessa manhã. Então nós vamos falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível, é o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar predestinação para os filhos de adoção, e o terceiro ponto vai falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então são 3 pontos que a gente vai estar falando aqui. Talvez a gente não tenha condição de andar por todos os tópicos, mas vamos estar falando sobre isso. Mas é importante os irmãos entender, que o primeiro tópico vai falar aqui sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Eu acredito que os irmãos que estão acompanhando as aulas, os irmãos que estão estudando a carta, certamente a carta de Paulo aos Efésios, já deu para compreender, que a eleição que Cristo nos deu, que Ele nos elegeu, a escolha de Cristo para conosco, ela tem alguns propósitos, que nós vamos estar aqui falando sobre alguns aqui nesta manhã, para que você venha entender, Então é o seguinte: eleitos, melhor dizendo, para uma vida santa e irrepreensível, O primeiro tópico vai dizer o seguinte: a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 4, da carta aos Efésios, conforme está aqui aberta aqui em cima da mesa, ele vai falar sobre os 3 aspectos dessa escolha, ou seja, dessa eleição. Porque, meus irmãos, a palavra eleição significa escolha. Eleição significa escolha. Escolha de alguém para ocupar um cargo, um posto, desempenhar uma função, enfim. Deus, quando a Bíblia fala que Ele nos elegeu, a Bíblia está dizendo que Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para que nós venhamos fazer algo. Não é apenas ser escolhido e ficar por isso mesmo, não. Deus não faz nada sem propósito. Então o fato de Deus ter nos escolhido é por um propósito, Então Paulo destaca aqui 3 aspectos dessa escolha, dessa eleição, E o primeiro aspecto é: em quem fomos escolhidos? É uma indagação que o autor faz, em quem nós fomos escolhidos, já que estamos falando de eleição, Na realidade, querido, nós fomos escolhidos em Cristo, em Jesus, escolhidos em Jesus. Por isso essa eleição, ela se torna cristocêntrica. Como nós fomos escolhidos em Cristo, ou para Cristo, então torna a eleição cristocêntrica, ou seja, ela parte do próprio Cristo, ela parte do próprio Deus. Não tem dedo humano, não tem dedo de homem nessa escolha. Ela parte do próprio Deus, que nos escolheu. Então a eleição, o primeiro aspecto é que ela é cristocêntrica, O segundo aspecto que Paulo vai denominar aqui, ele vai dizer em quem temos, Em que tempo, melhor dizendo, em que tempo se deu essa escolha? Que tempo foi que se deu? Que ano se deu a escolha,
O tempo da escolha, diz a Bíblia, que foi desde a fundação do mundo, ou seja, eu nem existia, você que está aí do outro lado, nem existia, e Deus já tinha optado por nós. Mas como isso pode acontecer? Como Deus vai escolher uma coisa que ainda não existia? Como Deus vai me escolher se eu não era nascido? Vai te escolher como se você não era nascido, por uma razão. Paulo vai citar várias vezes esse termo na carta aos Efésios, falando de presciência. Paulo vai dizer que é pela presciência de Deus. Pastor, e o que é presciência? Presciência é conhecimento do futuro. A palavra presciência significa conhecimento do futuro, ter conhecimento do futuro. Então, mesmo eu não sendo nascido, mesmo você não sendo nascido, o Senhor já sabia que nós haveríamos de nascer. Então, essa escolha, ela foi feita conforme a presciência de Deus. E o segundo aspecto que Paulo fala, ele vai falar sobre qual a finalidade. Afinal de contas, como eu acabei de citar, Deus não faz nada sem propósito. Se Deus me escolheu, se Deus me elegeu, se Deus te elegeu, tem um propósito nesse negócio. E que propósito é esse? Vamos lá, que seria o terceiro aspecto. Em que finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Essa é a finalidade de Deus ter nos escolhido, ou nos elegido, como você quiser citar, né? Lembremos aos irmãos que quando Deus coloca Adão e Eva ali no Éden, e Adão peca, e a Bíblia diz que o cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo, ela está falando da presciência de Deus, ou seja, Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar, Deus já sabia que eles iriam desobedecer a Deus, e Deus, pela sua presciência, pelo conhecimento do futuro, que só compete a Deus, né? Na realidade, essa presciência é um atributo pessoal do nosso Deus, Ele não dá a homem nenhum, a não ser que seja em caso de revelação, para que seja passado para alguém, através do dom de revelação. Então ele já sabia que eles iam pecar, então ele vem já tomando a providência, muito antes, desde a fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar o Éden, ele já tinha feito o sacrifício com o cordeiro para o pecado que ainda ia ser cometido, né? Então Paulo diz que nós fomos chamados para sermos, com a finalidade, era sermos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque nós agora estávamos mergulhados no pecado, diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, estava mergulhado no pecado, longe de Deus, sem salvação, ou seja, a gente estava repreensível e a gente estava mundano, misturado. Então a escolha de Deus por nós foi para que nós fosse separado, santo e irrepreensível. Ninguém olhasse mais para mim e para você, como igreja de Cristo, e achasse motivo para nos repreender, né? Então Paulo vai falar sobre esses três aspectos, né? E o autor traz aqui à tona esses três aspectos, né, meus amados irmãos? Mas, queridos, a eleição, ela só pode ser feita em Cristo, né? Por quê? O editor da Bíblia Pentecostal, de estudo pentecostal, chamado de Donald Stepp, ele afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. A eleição de pessoas para a salvação, lembremos, irmão, que a eleição aqui que está sendo estudada é essa. Para a salvação, ela só acontece se for em Cristo, ou seja, não tem ninguém mais que possa nos eleger para salvar, se não for Cristo, né? E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo, pela fé. Você lembra lá da carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, né? Aonde Paulo vai falar que pela fé em Cristo fomos reconciliados com Deus. Então ele vai falar sobre isso, né? A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, diz o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro vai dizer que Deus escolheu, Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, justamente
pelo seu conhecimento do que já haveria de acontecer no futuro, né? Então, esse é o primeiro tópico, onde vai trazer também as condições da eleição. Afinal de contas, queridos, tudo com Deus tem uma condição, né? Até as promessas de Deus, tem algumas que são condicional e tem algumas que são incondicional, mas Deus em tudo tem condição. Algumas condições feitas por Deus e algumas condições que nós como homens temos que usar ou temos que executar, né? Então, qual as condições da eleição? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição é para todos em Cristo, é oferecido a todos, né? Que a eleição é oferecida a todos em Cristo, conforme narra o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou chamar a sua atenção para essa frase aqui, porque a Bíblia fala de 3 tipos de mundo. Ela fala do mundo terra, ela fala do mundo sistemático e ela fala do mundo pessoas, do mundo homem. Então, quando João se expressa no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está falando de um tipo de mundo, ele está falando do mundo pessoas, ele está falando do mundo humanidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ela está falando de um termo globalizado. Ela não está falando de uma localidade, ela não está falando de um distrito, de um país, e nem tampouco de uma etnia, e nem tampouco de um continente. Ela está falando, meus amados irmãos, de um termo globalizado. O mundo aqui expressa toda a humanidade. Então, dá para se entender, logicamente, que a eleição de Deus, de Cristo, na fundação do mundo, foi para toda a humanidade, né? Porém, existem as condições pelas quais alguém vai prevalecer eleito, ou que alguém não vai querer usufruir da eleição de Cristo na sua vida. Aí são outra situação, que agora não depende apenas de Deus, depende também do livre-arbítrio do homem, né? Então João diz, capítulo 3, versículo 16, isso, né? Então, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4, e o versículo até o versículo de número 6, nós vamos ver uma coisa aqui interessante, capítulo 2, versículo 4, até o versículo número 6, porque Paulo vai dizer assim, ó, que quem, versículo 4, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, é esse mesmo, versículo 4, versículo 4 ao versículo 6, diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele morreu na cruz por todos. E quem selava o projeto salvífico, e quem selava a eleição do homem para uma nova vida, que é o que Paulo vai falar aqui, meus amados irmãos, é o sacrifício de Cristo na cruz. Então o mesmo Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 ao 6, como eu acabei de ler com os irmãos, ele vai dizer que o sacrifício foi feito para todos, né? Então com isso nós vamos ver que a gente pode tirar aí algumas dúvidas ou algumas, digamos assim, confusões, até por parte de alguns estudiosos, quando dizem que a eleição, ela foi feita para uma parte de pessoas, né? Depois eu vou mostrar aqui alguns textos onde as pessoas se baseiam nisso para afirmar que Deus ele fez a eleição, a escolha só para uma parte de pessoas, ou seja, Deus escolheu pessoas para ser salvas e pessoas para ir para o inferno, e isso não é uma interpretação correta segundo o texto sagrado. Segundo a Bíblia não é, né? Então aqui, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é método de ninguém, pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Não é método de ninguém, ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Desse modo,
fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Não foi pela minha obra que eu fui eleito, viu, irmão? Na realidade eu nem obra tinha e você nem obra tinha. A gente não tinha obras dignas de ser eleito para ser salvo. Foi a vontade de Deus baseado em uma coisa. E em que, pastor? No amor. No amor de Deus. Viu? A eleição, a nossa escolha foi feita baseada no amor de Deus, porque não havia outra forma da gente ser salvo. Amém, meus irmãos? Então o terceiro tópico vai falar sobre a vida santa e irrepreensível, que Paulo vem enfatizar, que a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível, conforme narra aqui na primeira carta, ou melhor dizendo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que quer dizer santo, significa separados do pecado. O adjetivo grego amomos, ou seja, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou culpável, Então nós vamos ver que a eleição tem as condições, e a condição era essa. Ou seja, o que significa dizer? Significa dizer que se eu não sou separado, que se eu não sou irrepreensível, não sou eleito. A menos que eu queira ser isso, a menos que eu eleve minha mão, aceite Jesus como Salvador e agora passe a viver uma nova vida em Cristo, como ele diz aqui, é pela confissão de fé. Aí sim, eu me tornaria também um eleito de Deus para a salvação. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso na primeira carta, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, quando ele diz: sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo, E se Deus é santo e Ele nos elegeu para vivermos ao seu lado, temos que ser santo, meus amados irmãos? Glória a Jesus, temos que ser santo, Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo, Capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai falar sobre isso. Que após eleito, tornamos nós santos, separados, irrepreensível diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que chegando nesse aspecto, ou nesse nível, nós vamos alcançar o mais alto padrão de vida cristã para agradar ao Senhor, Glórias a Deus. Então a nossa aula de hoje ela é bem longa, nós não vamos ter como passar por todos os tópicos aqui, Mas a nova vida, meus amados irmãos, dos eleitos, como diz aqui o tópico de número 4, é o tema, é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavra torpe, amargura, ira e cólera, Esses sentimentos são sentimentos da vida velha, não fazem parte da minha escolha nem da tua escolha, não fazem parte da minha eleição e nem tampouco da tua eleição, meus irmãos? Não faz parte disso. A gente agora tem que ter uma vida diferente, uma vida santa diante do Senhor, Então ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez, Enfim, a finalidade é apresentar Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, meus irmãos? É através da capacidade do Espírito Santo que agora nós vamos trilhar essa vida de eleitos, de escolhidos por Deus, De escolhido por Deus. Aqui trata de quê? Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final de Cristo Jesus. Amém? Então,
nós fomos eleitos por Deus pela presciência de Deus, pela sabedoria, pelo conhecimento já do que viria a acontecer do nosso próprio Deus, né? Então o segundo tópico vai falar sobre predestinação para filhos de adoção. Aqui é onde tem algumas polêmicas, se levanta algumas polêmicas. Por quê? Porque alguns segmentos religiosos, eles pregam que tanto a predestinação como a escolha têm objetivos e critérios diferentes para acontecer, né? Por exemplo, tem comunidades religiosas que pregam que a predestinação à salvação, ela acontece conforme as obras do cristão. Ou seja, conforme a minha obra e o que eu faço de bom, eu sou eleito, eu sou predestinado a ser salvo, porque eu sou uma pessoa de bom coração, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Alguns segmentos pregam isso, né? Porém, já se tratando da pregação calvinista, alguns calvinistas pregam que a predestinação, ela foi uma escolha de Deus, que escolheu alguns para ser salvo e outros para ser condenado. Já no ensino calvinista, eles não têm a predestinação como algo para todos. Segundo eles, a predestinação, ela é para uns e outros não, né? Alguns serão salvos, foi predestinado a ser salvo, e outros não serão salvos, não foi predestinado para a salvação. Esses nasceram, viveram e vão morrer e vão ser condenados. Na realidade, essa não é a interpretação que a gente prega, não é aquilo que a gente lê pela Bíblia, como eu acabei de falar aqui, que o sacrifício de Cristo foi para todos aqueles que nele crêem, né? O Senhor Jesus, ele diz lá no capítulo de número 1 do Evangelho de João, versículo 11 e 12, ele vai falar sobre isso. Ele diz que todo aquele que o recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então ele não está tirando ninguém dessa predestinação. Deus predestinou todo homem a ser salvo. Agora, se o homem ou a mulher, eles vão querer Cristo na sua vida e vão querer ser salvo, aí é uma escolha que eles vão fazer. A predestinação de Cristo, pelo que nós entendemos da palavra, é para toda a humanidade. Haja vista que todo aquele que confessar o nome do Senhor, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, se com a tua boca confessares e no teu coração crerdes, será salvo. Não importa quem ele seja. Então, damos a entender que a predestinação, ela vem para todos os homens, né? Toda a humanidade, né, meus amados irmãos? Também tem aqueles que pregam que a predestinação, ela tem o seguinte segmento: eu fui predestinado à salvação, ou seja, um dia eu aceitei a Jesus, mas depois eu me afastei. Eu saí da igreja, eu saí da comunidade cristã, eu saí da presença de Deus, e não importa o que eu venha fazer lá no mundo, eu vou ser salvo porque eu fui predestinado. E isso é realmente, né? Eu não tenho aqui uma palavra que eu podia usar para isso, eu diria que isso é uma aberração doutrinária, né? Por quê? Porque Mateus, Evangelho de Mateus diz, versículo 13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com isso, tira totalmente a questão da predestinação para todo aquele que esteja na presença de Deus ou não. Não, a partir do momento que o homem sai da presença de Deus, a Bíblia diz que o nome dele é riscado no livro da vida. Então ele não tem mais parte com o Senhor, né? A menos que ele se arrependa e volte à comunhão com Cristo, né? Então, meus amados irmãos, o segundo tópico vai falar sobre esse tema, né? Predestinados para filhos de adoção. E diz aqui a predestinação. O termo grego prorizon, traduzido como
predestinar é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, né? Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes, né? Determinar antes. Então, quando a Bíblia fala de pré, de antes, e destinar, ou destino, que é o que vai dar seguimento, que foi predestinado, ou seja, a execução do que foi daquele projeto, então a gente pode dizer que predestinar é determinar antes, e foi o que Deus fez por nós. Ele determinou antes da fundação do mundo que haveria um sacrifício que ia nos dar o direito de arrependimento e que nós pudéssemos ser salvos através da nossa confissão de fé e o arrependimento dos nossos pecados, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição, que a eleição é escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos santos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, ou seja, o que nós estamos falando, a presciência de Deus, conhecimento prévio de Deus, daquele que diante do chamamento do Evangelho receberam ou receberão Cristo como seu Senhor pessoal e perseveram até o fim, conforme narra a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 ao versículo 30. Abre a sua Bíblia, por favor, na carta que o apóstolo narra aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 29 ao versículo de número 30. Esses dois versículos, vamos ler esses dois versículos para basear aqui aquilo que estamos ensinando aos irmãos na nossa aula da escola bíblica dominical, né? Romanos 8, versículo de número 29, versículo de número 30, diz dessa maneira, aqui na minha mão: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então Paulo está falando dessa predestinação que Deus teve na minha vida, e que agora eu vim para Cristo, e agora o Senhor me justifica, como diz Paulo na carta, capítulo 8, versículo 1, né? Não há mais condenação, eu fui justificado por Deus, e agora segue-se a minha nova vida em Cristo Jesus, né? Então, é importante que a gente venha entender sobre essa questão da predestinação. Deus não saiu escolhendo João, escolhendo José, a Maria, o Pedro para ser salvo, tirando a Marta, tirando o Antônio, não. O sacrifício foi para todos. A predestinação sacrificial de Cristo vem para todos aqueles que crêem e que aceitam, né, o perdão de Deus para com a sua vida. Mas aí o tópico abaixo, queridos, vai falar sobre o termo que o apóstolo chama de adoção. Quando Paulo diz que nós fomos chamados por Deus como filhos de adoção. Quando Paulo usa o termo adotivo aqui, ele está falando da falta de DNA, digamos assim, de Cristo ou de Deus na nossa vida, que a gente não tinha. Deus só tem um filho, que é filho legítimo de Deus, pela essência de Deus, sem sentimentos pecaminosos, sem inclinação a pecado, que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Mateus, capítulo 1, que ele foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Então nós não poderíamos ser filhos legítimos de Deus, nós somos filhos de adoção, né? Nós fomos enxertados, irmão, fomos injertados na videira. Lendo o capítulo 15 do Evangelho de João, nós vamos entender o que Jesus está falando. Ele está falando que nós somos os ramos, que ele é o caule, ele é a videira, somos o ramo. Então nós fomos ali
injetado ali, naquele caule que é Jesus, e temos que permanecer lá, porque a partir do momento em que a gente sai, a gente seca e morre, ou seja, Jesus prevalece porque Ele é o Filho legítimo, nós somos adotados. Então Deus nos adotou pelo seu amor, né? Quando o apóstolo Paulo fala aqui mais na frente, e o autor vai falar na lição, sobre filhos de adoção. Paulo é o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao versículo 23, né? E também no capítulo de número 20, capítulo 8, versículo 15, capítulo 23 e capítulo 9, versículo 4 de Romanos. Paulo vai empregar esse termo de adoção. É o único escritor que nós vamos ver no Novo Testamento que vai falar sobre esse termo adoção quando se trata de salvação, quando se trata de nova vida em Cristo. Então Paulo vai usar esse termo, né? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico. Era comum entre os romanos falar sobre adoção, mas o judaísmo, mas a prática judaica não se mencionava isso. Tinha que ser todos filho legítimo, né? Ou seja, o judeu só aceitava para filho dele quem fosse do seu sangue. Judeu não adota filho de ninguém. Mas os romanos, depois, com o passar do tempo, passou sim a aceitar o termo adoção e até fazer. Então Paulo, como ele vai usar o nome dele, Paulo, o nome romano, né, e não o nome Saulo, que era o nome judeu, para pregar para o gentio, então Paulo vai usar justamente um pouco da cultura romana para poder falar sobre isso. Ele vai usar o termo adoção, se referindo àqueles que foram chamados, que agora não são mesmo a essência de Deus, de Jesus, mas agora são filho adotivo do Senhor, né? Então, é perfeitamente conhecida entre os gregos também, que tinha a cultura romana, romano tinha a cultura grega. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável Deus inseriu no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que motivou o Pai a nos adotar. Na carta aos Efésios, capítulo 2, de novo, vai estar lá, versículo 4 e 5, que foi o amor de Deus que fez com que Ele nos adotasse, meus irmãos. Foi o amor de Deus, não foi nenhuma condição que nós dessemos a Deus para ser privilegiado a isso. Então isso é muito importante, a gente saber que o fato da gente estar na presença de Deus foi uma escolha de Deus simplesmente pelo seu amor. Amém? E não pelo nosso esforço, né? Não foi a gente que fez algo para isso acontecer. Glória ao nome do Senhor, né? Então o tópico 3 vai falar sobre o privilégio da adoção. Agora, que privilégio nós temos de sermos adotados por Deus, conforme o apóstolo Paulo narra na carta aos Efésios. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Foi a criação de Deus lá no Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Era para o homem estar ligado com o Senhor. A imagem e a semelhança de Deus deveria brotar naturalmente na vida humana, né? Porém, a nossa imagem e semelhança em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva, né? Conforme narra aqui Gênesis 3, versículo 23 e 24. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou com os homens, adotando os escolhidos, né? Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Amém? Como eu acabei de citar agora, né? Os romanos adotaram isso e eles legitimavam isso. Davam o seu nome ao filho adotado e também tinha direito aos bens. E hoje existe isso também em nosso meio, né? Quem tem filho adotado sabe que a gente adota um filho e aquele filho, a partir de então, passa a ter direitos iguais aos filhos biológicos. Tem o mesmo direito de bens, não vai fazer diferença nenhuma, desde que ele seja registrado no nome do pai e venha caracterizar essa adoção, legitimamente falando, pelos meios legais da lei, né?
Igualmente na filiação divina, meus irmãos, é a mesma coisa. Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, se não me engano, versículo 16, se não me falha a memória. Ele vai dizer que agora nós somos herdeiros de Deus, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele está dizendo que apesar de Cristo, de Jesus, ser o filho legítimo de Deus, nós como adotados teremos a mesma herança que Cristo vai ter, que Jesus vai ter, né? Pois a Bíblia diz que nós reinaremos com o Senhor, assim como Jesus reina com o Pai, nós também vamos reinar, se nós perseverarmos até o fim, né? Então é os privilégios da gente ser adotado, queridos, por Deus, de gozar da mesma herança que o filho legítimo tem. Então Paulo vai usar esse termo, né? Ou seja, que nós vamos ter o mesmo direito, né? Versículo 17, Romanos 8, 17, Paulo vai falar sobre isso, que nós agora somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, e o último tópico, nós temos aqui talvez uns 10 minutinhos, 10 minutos para concluir, né? O último tópico, que a gente não vai ter profundidade, mas vamos aqui, estar aqui falando com os irmãos, de uma forma bem artificial, sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação, que é um ato sublime de Deus para a nossa vida, né, meus irmãos? É um ato sublime de Deus para a nossa vida. Então, a sublimidade. Vamos lá. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos aprendam e convertam-se de seus maus caminhos, conforme está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Deus não predestinou ninguém para ser condenado, viu? Ninguém para ser condenado. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, essa palavra predestinação, nas 6 vezes que ela aparece, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma culpa, ou não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou a escolha de alguns vão para o céu e outros para o inferno. Não houve de Deus nenhuma predestinação para ninguém se perder. A predestinação é para serem salvos, né? A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação e nunca à condenação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Ou seja, só quem vai poder se arrepender dos meus pecados sou eu. É você que vai poder se arrepender dos teus pecados. Deus não vai se arrepender por você, apesar de algumas pessoas usar isso, como eu falei no início dessa aula, né? De usar isso em alguns textos, como João 10, 11 a 15, né? Quando diz que Deus predestinou para a salvação suas ovelhas, né? Pessoas vão usar também o texto lá de Atos, capítulo 20, versículo 28, quando diz que Deus predestinou sua igreja, enfim, né? E alguns outros textos, mas não. A predestinação, ela é para todo aquele que crê e confessa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, viu? A predestinação, ela foi feita através do amor. Antes que Deus criasse qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido, por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida emergencial. Não foi emergencial, pelo contrário, ela já vinha na ciência de Deus.
Não foi algo que aconteceu e pegou Deus de surpresa e ele foi para o plano B. Não tinha plano B, Deus não tem plano B. Já estava na presciência de Deus que ia acontecer, e o Senhor já havia predestinado todo aquele que crê para ser salvo, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, né? Nós não temos mais tempo para seguir, mas que Deus abençoe os meus irmãos, que os irmãos agradeçam a Deus por essa sublime predestinação que o Senhor, pela eleição de Deus pela nossa vida, que nos dá o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos, e que no domingo que vem nós estejamos aqui outra vez para estar falando já de outro tema, trazendo um esclarecimento aos irmãos. Eu queria muito que os irmãos, os alunos da nossa escola bíblica dominical que estão acompanhando as aulas da EBD, procurassem, irmãos, conseguir a sua revista, viu? Pegue pela internet, imprima, arruma uma impressora, peça alguém, vai no site, pede para imprimir, consiga a sua revista para que você possa estudar, né, as lições que está sendo ministrada, conforme a carta aos Efésios. E na semana que vem vai ser a iluminação espiritual do crente. Amém, meus irmãos? Então nós vamos fazer aqui rapidinho uma oração e vamos estar concluindo a nossa escola bíblica dominical de hoje, e que eu acredito que os irmãos devam ter aprendido um pouco mais de Deus sobre essas duas temáticas, né? Que é a eleição e sobre a temática da predestinação. Amém? Agradecemos a Deus. Senhor, somos gratos a Ti por esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue colocando em nosso coração o desejo de aprender da Tua palavra. Abençoe cada aluno da escola dominical, cada professor, a superintendência. Toma a vida de todos eles em Tuas mãos, pois assim é que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça, domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical.